Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 5 de julho. A partir de agora você fica por dentro de tudo que acontece na nossa região. A gente começa a edição de hoje falando sobre o acidente gravíssimo que aconteceu nessa madrugada na rodovia Professor Francisco da Silva Pontes, em Itapetininga. 10 pessoas morreram depois que um ônibus se chocou contra um pilar de sustentação de um viaduto. O número atualizado de vítimas já chega a 52. 52 pessoas, entre adultos, crianças e adolescentes, que estavam nesse ônibus que seguia para a cidade de Aparecida do Norte. Dentre as vítimas fatais estão, inclusive, o organizador dessa excursão, além da esposa, do filho, do neto e a nora dele. Nossa equipe de reportagem está no local exato desse acidente e é para lá que a gente vai para conversar com a repórter Lucimeire Ramalho. Lu, boa tarde a você. Oi, Júlia, exatamente isso, um acidente grave que aconteceu aqui na SP-127, que é a rodovia Francisco da Silva Pontes, em Itapetininga. Wilson Simonhoto vai mostrar para vocês exatamente o ponto onde o ônibus bateu, no pilar desse viaduto. O ônibus vinha de lá para cá, Itapeva, sentido a cidade de Aparecida. Segundo o motorista relatou para a polícia rodoviária, viu, Júlia, teve um problema no ônibus, o volante travou e a partir daí ele não conseguiu mais ter o controle do veículo, o veículo acabou batendo ali naquela pilastra. O Wilson vai vir comigo aqui desse ponto agora, porque o ônibus já foi retirado dali, foi trazido para esse ponto justamente para não ter perigo de causar um outro acidente. Então o ônibus está nesse ponto, a perícia acabou de sair daqui agora há pouco para verificar realmente o que aconteceu, o que causou esse acidente. E a imagem que mais chama a atenção, viu, Júlia, dá só uma olhada, a situação que ficou esse ônibus. Justamente a parte que bateu no pilar ficou completamente destruída. A gente percebe que pegou desde ali da parte da frente e foi levando toda a parte do ônibus que fica do lado direito, foi levando tudo. Então imagina só, as pessoas, né, os passageiros que estavam justamente desse lado aqui do ônibus, infelizmente, acabaram morrendo. Foram 10 vítimas fatais, 10 vítimas no local e algumas outras pessoas que foram socorridas. 5 com ferimentos graves, outras 13 vítimas moderadas e 24 leves. O ônibus, viu, Júlia, tem espaço para 56 passageiros e tinham 52 passageiros no ônibus e a documentação também estava toda regularizada. Tanto a documentação do ônibus quanto também do motorista que dirigia esse veículo. Então essa é a cena que mais chama a atenção. Toda a lataria do ônibus nessa parte da frente ficou destruída. A gente vê ainda ali coberta, algumas malas também na parte de dentro, o vidro todo quebrado, muitas marcas de sangue ainda. Então essa imagem justamente é a que mais chama a atenção. E aqui do outro lado, o Wilson vai vir comigo para a gente mostrar por aqui, porque o que aconteceu? Agora há pouco, alguns passageiros que tinham sido encaminhados para o hospital para receber o socorro também, né, para receber o atendimento, essas pessoas voltaram para cá justamente para buscar as malas. Então essas pessoas voltaram para cá para buscar as malas que estão em outro ponto aqui do outro lado do ônibus. Então essas malas estão por aqui e essas pessoas chegaram justamente para pegar as malas. Ó, tem um pessoal até ali agora pegando, olhando nas malas, tendo acompanhamento da Polícia Militar Rodoviária. Então essas pessoas voltaram para cá para buscar os pertences. Então a informação que a gente tem até agora, viu, Júlia, 10 feridos, 10 pessoas que acabaram morrendo aqui no local, 5 feridos graves, outras 13 vítimas moderadas e 24 vítimas leves. Esse ônibus, Júlia, tinha saído da cidade de Itapeva, tinha feito mais ou menos aí 1 hora de viagem, seriam mais 400 quilômetros até Aparecida, justamente nesse ponto onde teve o acidente. Eu conversei até com alguns passageiros, eles me disseram que ficariam em Aparecida até a segunda-feira. Então chegariam lá hoje pela manhã, permaneceriam na sexta, sábado, domingo, segunda-feira tomariam um café no hotel lá, que já estava tudo certo, e então retornariam para a cidade de Itapeva, uma viagem que já estava marcada há cerca de 1 ano. O pessoal me contou que eles tinham, né, essa coisa de fazer essa viagem para Aparecida todo ano, uma vez por ano, então tinham feito ano passado, já tinham deixado tudo pronto para esse ano, mas infelizmente aqui nesse ponto acabou tendo um acidente. O pessoal me contou inclusive que a pessoa que fez a organização de toda a viagem é uma das vítimas fatais, acabou morrendo ele, a esposa, eles estavam na parte da frente aqui. Então uma situação muito triste, uma viagem que era para seguir até Aparecida, uma viagem de alegria, para muita oração, acabou neste ponto aqui, infelizmente. Agora, apenas uma faixa no sentido de Itapeva. A faixa da esquerda segue interditada porque o pessoal está terminando de fazer a limpeza, mas o restante aqui, o trânsito segue liberado, diferentemente do que foi aí durante toda a madrugada, né, Júlia? Muito trânsito por aqui, até que fosse feito todo o trabalho de socorro, de perícia. Então, nesse ponto, nesse momento, a situação mais tranquila com relação ao trânsito por aqui. Eu volto com você.
Obrigada, Lu, pelas suas informações. Uma tragédia imensa. A nossa equipe de reportagem também está no hospital de Itapetininga, que recebeu pelo menos 40 vítimas desse acidente, 6 em estado grave, que ainda estão na emergência da unidade. A gente vai ao vivo para lá conversar com a Natália Silva, que atualiza esses números, a situação no hospital nesse momento para a gente. Nath, boa tarde a você. Oi, Júlia, boa tarde para você e também para quem nos acompanha. A gente está aqui em frente ao Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes, em Itapetininga, que recebeu 43 vítimas deste acidente. Deste total, de acordo com a última nota divulgada pela unidade, 6 pessoas ainda estão em estado grave na emergência, outras 5 estão em estado estável em observação e outras 32 vítimas estavam em estado mais simples, não grave. E essas pessoas, algumas passaram pela medicação e já foram liberadas, outras estão recebendo a medicação neste momento para depois serem liberadas. Também estiveram aqui no hospital equipes da Polícia Militar Rodoviária e da Polícia Civil, que não falaram com a imprensa. Também está aqui em frente ao hospital a família do motorista do ônibus. O pessoal disse que a última informação que recebeu da unidade é de que o motorista, ele está bem, com ferimento na perna. Ele vai ser acompanhado até que possa receber alta. Também eu conversei com um dos pacientes que recebeu alta por volta de 12h20, um jovem de 24 anos, o Wesley. Ele estava nesta viagem com a esposa, primeira vez que o casal ia para Aparecida, para conhecer lá a igreja de Nossa Senhora Aparecida. E o Wesley contou que ele teve ferimentos leves, alguns arranhões apenas, e não precisou nem mesmo ser medicado. Ele recebeu alta, está muito abalado e ele foi agora para Sorocaba para fazer o reconhecimento do corpo da esposa dele, de 24 anos, a Gisele Rodrigues Rosa, que infelizmente não resistiu e acabou morrendo neste acidente na rodovia aqui em Itapetininga. A gente, Júlia, continua aqui em frente ao hospital aguardando uma nova atualização do estado de saúde das pessoas que ainda estão internadas aqui no hospital. No decorrer da nossa programação, a gente vai trazendo as novidades. Exatamente, Nath. Obrigada pelas suas informações. A gente segue atualizando esses números ao longo da nossa programação. Nesse momento, nós já temos a confirmação de 10 vítimas fatais, 6 em estado grave. Ao todo, foram mais de 40 vítimas desse acidente, dessa tragédia que aconteceu na cidade de Itapetininga. Caso que segue sob investigação no 2º Distrito Policial da cidade.